Pessoal, olha só. Olha o livrinho aqui, ó. Ó, Ronise, tá comigo, hein? Quando eu voltar pra escola, devolvo. Gente, Admirável Mundo Novo. Como que esse livro entrou na minha vida? Quando foi a primeira vez que eu li esse livro? Preciso fazer um... Confessar uma coisa, uma confissão. Preciso fazer uma confissão. Durante toda a minha vida escolar, na escola pública, nunca tinha lido nenhum livro mesmo, por completo. Lembro só no terceiro colegial aqui, numa escola aqui que eu fiz o terceiro à noite, que uma professora passou a Moreninha, mas eu nem li, porque... Sei lá porque eu não li, porque eu tinha filho já na época, no terceiro colegial, com 17 anos. Eu não li. Porque também eu comecei a ler e não gostei. Daí quando eu fui fazer Direito, no ano 2000, numa faculdade aqui no meu município, na FEMA, uma professora, Eliane Galvão, maravilhosa, passou uma lista de livros para ler, para fazer o trabalho, para apresentar. E daí era faculdade, né, gente? Era financiado, era pago, tinha bolsa, então precisava ir bem na faculdade. Daí tinha aquela lista de livros, um monte de livros, e ela falou sobre todos. Eu falei, nossa, como que ela sabe de tudo isso? E cada livro era por um determinado interesse. Eu sempre tive interesse, desde criança, por essa coisa assim tecnológica, carros que voavam, que falavam que no ano 2000, quando chegasse o ano 2000, eu sou de 82. Imagina eu criança pensando que no ano 2000 carros voariam. Eu imaginava que ia ter um monte de coisa assim. Mas nunca chega essa tecnologia pra gente aqui no Brasil. Ainda mais aqui no interior de Assis, né? Carros voadores. Enfim. Aí li esse livro aqui, escolhi esse livro para ler, Admirável Mundo Novo. Como eu trabalhava na telefonia na época, eu tinha muito tempo para ler. Muito tempo, porque era bolsista. E eu li todos, na verdade, da lista que ela passou. Fiquei assim, enlouquecida depois que eu li esse livro aqui. Eu falei, como assim? Como pode? Fiquei em crise, em crise. E daí, essa foi a primeira vez que eu li esse livro. Eu até passei um tempo desacreditada. Quando você entra na faculdade, muita coisa acontece. Ela tinha passado o Matrix, na verdade, tinha feito um debate sobre o Matrix. E muitos valores se desconstroem mesmo quando você entra em contato com outros textos. E esse livro é o seguinte. Aldous Huxley, o pai dele, trabalhou com Darwin na teoria da evolução, imagina. Mas o Aldous Huxley, em inglês, que morou nos Estados Unidos, ele preferiu ir para o caminho da literatura. Escritor, ele lidava muito com essa questão da percepção, mesmo porque começava a psicologia, a sociologia, a simbologia, vários estudos em relação à comunicação, agrupamentos, estudos culturais e a questão mental mesmo das pessoas e da sociedade. Então a primeira parte do livro já inicia. Sem contar que o Aldous Huxley, esse livro foi publicado em 1932 e ele morreu em 1968. Pesquisa, gente, se eu estiver falando besteira, perdão. Mas muita coisa acontecia em 1968. Também pesquisa, que eu não sou obrigada a falar um monte de coisa aqui em poucos minutos. Mas vale a pena pensar o que acontecia em 1968, porque as coisas são uma sucessão de fatos. Podem ser previsíveis? Alguns sim, outros não. E daí esse livro é assim, a primeira cena dele é um grupo de alunos entrando em uma fábrica de seres humanos. Olha só. E nessa fábrica existem vários bebês e cada setor, cada seção, cada grupo de bebês são destinados a determinada ocupação, a determinada casta. Existem os alfas, os betas e os ypsilons. Os alfas, os mais bonitos, os mais inteligentes, que ocupam postos mais altos. E os ypsilons são todos iguais, que são trabalhadores braçais, que não precisam pensar muito. E é assim que começa Admirável Mundo Novo.
E é uma intertextualidade também em relação à questão da programação das mentes através das palavras, dos caracteres, né? Que esses bebês eles ficam ouvindo e vendo imagens por muito tempo e praticam certos exercícios. E também nessa sociedade utópica aqui do livro, que foi considerado um romance e por outros críticos foi considerado uma novela. Eu considero um romance, mas também pode ser uma novela. Porque existe um envolvimento e existe uma questão existencial, mas existem muitos outros temas aqui. Então eu penso que ele é mais que um romance. Eu acho que já é bem uma novela, porque uma novela tem muito texto atrás do contexto, né? Que se apresenta ali naquela cena de um romance, um ambiente e tudo mais. Tem muito pano de fundo. Isso também a professora Eliane Galvão ensinou pra gente nessa matéria de comunicação e expressão. E é o livro que eu tenho aqui, que ela se baseava no livro do Fiorin, que fala sobre as camadas de leitura do texto. A leitura profunda, né? Por isso que eu sempre faço esse levantamento de texto. Sai um pouco da parte estrutural, da parte narrativa, que eu acho que é bem mais tranquilo, mais fácil para as pessoas. E a leitura profunda é o mais difícil para todo mundo, porque às vezes pode parecer um impulso do que a pessoa já traz de bagagem, né, para a interpretação, que é o dialogismo. Mas eles têm que fazer essa análise do discurso mesmo, tentar peneirar ali, ver o que tem ali dentro desse texto, o que pode ser levantado. E dentro dessa questão das primeiras partes dessa criação de seres humanos, entra a questão da eugenia, da seleção das pessoas, né? Que mais? É isso que eu tenho para falar das primeiras partes do livro. Obrigada, valeu. Próxima vídeo eu vou falar da segunda vez que o livro entrou na minha vida, que foi quando eu fui estagiário bolsista, fui PIBID, na verdade. Meu primeiro contato com a sala de aula, que eu já entrei com esse livro que fez a diferença na minha vida, eu queria que ele tivesse feito a diferença na vida de alguém também, por isso que eu escolhi este livro para colocar no meu projeto PIBID, quando eu fui PIBID. Valeu?